A notícia surgiu de forma surpreendente. Rui Neto deixou o comando técnico do Hóquei Clube de Barcelos. O treinador vienense cumpriu 2 temporadas positivas nos Minhotos e iniciou a nova época, mas só disputou a Elite Cup. Já na parte final da época passada eu sentia algum desconforto, eu enquanto treinador perante o grupo de trabalho, e quando iniciamos a época eu senti de alguma forma que a mensagem não estava a passar para os atletas. Ou seja, estava a haver ali, estava a haver ali alguma coisa que não estava a funcionar. Porque nós podemos ser os melhores treinadores do mundo. Mas se a mensagem não passar para os atletas, as coisas não funcionam. Porque são eles dentro da pista que resolvem os jogos, digamos assim, não é? De tudo aquilo que a gente trabalha durante a semana ou lhes passa a informação. Portanto, como a minha forma de estar na vida é, eu estou enquanto me sinto bem, ou as pessoas querem que eu esteja lá, eu senti que era necessário tomar uma atitude e mal acabou a Elite Cup. No domingo, quando chegamos, eu tive uma conversa com o meu vice-presidente e depois com o presidente, onde nós falámos e analisámos a situação e de uma forma natural, consensual, digamos assim, achámos por bem que era melhor não continuar tanto para mim como para o clube e pacífico. Nós, no desporto, há coisas que há valores e há princípios e valores dos quais eu não abdico também. E, portanto, enquanto me sinto bem, estou muito bem. Quando não me sinto bem, ou as pessoas já não querem, e não estou a dizer que pode, obviamente uma coisa implica a outra, cada um segue o seu caminho e sem qualquer tipo de problema. No Hóquei de Barcelos, venceu uma Elite Cup, chegou à Final Four da Taça de Portugal e à final da Golden Cup. Rui Neto sublinha que os objetivos a que se propôs foram cumpridos e que a equipa só não foi mais longe porque ficou presa nos detalhes. Fazendo uma análise real, o Hóquei de Barcelos no ano passado disputou 4 provas, venceu uma, logo a primeira da Elite Cup, que a determinado momento não quiseram dar o devido valor. E eu, enquanto treinador num campeonato como o Campeonato Português, todas as provas que se disputam em Portugal, seja ele quem for que ganhe a prova, é porque tem que ter muito mérito, porque o nível é altíssimo, está a um nível altíssimo. É mais difícil ganhar uma Taça 1947 ou uma Elite Cup do que uma Taça Portugal, porque a Taça de Portugal vai muito dependente do sorteio. Obviamente que em termos de projeção a Taça Portugal terá mais importância, ou uma Supertaça que é um único jogo. Mas, respondendo concretamente à tua pergunta, o Hóquei de Barcelos esteve sempre nos momentos da decisão. O que faltou foram os detalhes. Por exemplo, no jogo com o Porto, nós tivemos, na meia-final da Taça Portugal, que nos daria acesso à final, nós tivemos com a possibilidade de eliminá-los, porque tivemos o penalti para eliminar, não conseguimos e foi o Porto que nos eliminou. Na Golden Cup tivemos a ganhar durante 35 minutos a final por 1-0 e depois acabamos por perder por 5-1. No Campeonato Nacional não, já é mais complicado, mas o Campeonato Nacional também ficou muito condicionado por aquilo que foi a fase regular. Porque se não nos fossem, e é outra das coisas que não se fala, ou que, o Hóquei de Barcelos efetivamente num momento ficou em 4º lugar, na fase regular, e os emparelhamentos ficar em 4º ou em 3º para o play-off eram completamente diferentes. Não quer dizer que nós depois conseguíssemos ir mais longe ou não ir mais longe, mas é um facto é que os emparelhamentos eram completamente distintos. E se não nos fossem subtraídos aqueles 3 pontos do jogo com o Oliveirense, nós teríamos ficado factualmente em 3º lugar na fase regular. E se não nos fossem naquela altura retirados os 3 pontos, estávamos perfeitamente na luta pelo menos pelo 2º lugar com o Sporting. Portanto, mas isto são tudo ses. O facto é que o Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal puniu o Hóquei de Barcelos com uma derrota após os incidentes em Oliveira das Meias e o técnico acredita que a história poderia ter tido um final diferente. Nós, a 4 jornadas do fim, estávamos com a igualdade pontual no primeiro lugar com o Futebol Clube do Porto. Tínhamos nesse fim de semana o jogo com o Valongo. Portanto, estávamos em igualdade, é o facto, estávamos em igualdade pontual. Obviamente perdemos esse jogo com o Valongo, ficámos a 3 pontos do Porto, mas manteríamos em 2º lugar. Só que nesse mesmo dia à noite,
foi-nos dada, curiosamente, depois de o jogo ter sido em outubro, quase passados 6 meses. A notícia que tínhamos perdido o jogo na Secretaria, que para mim era impensável. Mas como te disse, no Hockey Patins ainda está tudo, ainda não se viu tudo. E eu quando digo que o trabalho do treinador é muito mais do que isso, que é assim, porque eu cheguei na segunda-feira para dar o treino da semana, nós nessa semana íamos ter Final Four da Taça Portugal, na sexta-feira do jogo com o Porto, e na segunda-feira arrancaríamos para a Corunha para ter a Golden Cup, uma semana da Golden Cup. E eu na segunda-feira encontrei, para além da derrota que tivemos com o Valonga em casa no sábado, o grupo completamente, em termos anímicos, de rastros, com notícia, porque passamos do primeiro lugar numa sexta-feira para uma segunda-feira estar em quinto lugar. Foi necessário um trabalho com os jogadores para que nós na sexta-feira, na meia-final da Taça Portugal com o Porto, nos apresentássemos a um nível que permitisse discutir o jogo. Eu, enquanto treinador, receava muito esse jogo porque a qualidade do adversário e aquilo que poderia acontecer poderia pôr em causa todo o trabalho que tinha sido feito até aquela altura. Felizmente, encontrei atletas com grande caráter que conseguimos não só suprimir essa situação, como até ter as minhas expectativas enquanto treinador, porque estivemos a um nível altíssimo, não só na Final Four da Taça Portugal, como na semana a seguir da Golden Cup. Enquanto não surge um novo projeto, Rui Neto dedica-se exclusivamente ao ensino. É professor de matemática. Confessa que um dia gostaria de se dedicar apenas ao hóquei em patins e treinar um dos chamados clubes grandes. Se calhar falta-me a experiência de treinar um clube daqueles que é chamado dos clubes grandes, Benfica, Porto ou Sporting, não é? Ou Oliveirense, pronto, que também está inserido nesse lote, como é óbvio, não é? E aí entra algo que até agora eu nunca experienciei, que foi o facto de trabalhar efetivamente só no hóquei patins, porque eu tenho a minha atividade profissional e o hóquei patins complementa-se com a minha atividade profissional e vice-versa. Se tu me perguntares se isso vai fazer de mim melhor treinador ou se vou ser um treinador diferente, eu digo-te que não, mas respondo-te que não é a mesma coisa pensar hóquei 16 horas por dia e trabalhar hóquei 16 horas por dia. São coisas completamente distintas. Não vou ser melhor treinador, mas vou conseguir pôr em prática coisas diferentes que se calhar não consigo porque não estou a tempo inteiro a trabalhar no hóquei patins. Portanto, faltará-me, obviamente, uma experiência dessas no hóquei patins, porque acho que, e gostaria imenso de ter, de estar nesta altura a trabalhar focado só no hóquei patins, porque o hóquei está em constante evolução, o nível é altíssimo, é brutal. A evolução e a atualização que nós temos de ter como treinadores é constante, exige de nós readaptações, reajustes, atualizações, e é muito mais do que o trabalho só dentro da pista. Já sobre a possibilidade de treinar noutro campeonato, Rui Neto não descarta totalmente essa possibilidade. Se me perguntar se é aliciante ou não aliciante, é de certa forma aliciante, embora o nível do hóquei patins em Portugal está muito acima, ou está acima da Espanha, mas muito acima de Itália, quer queiramos, quer não, é uma realidade. E completando um bocado aquilo que te estava a dizer, eu sempre tive esta noção, mas consegui constatar de forma muito vincada, isto é cultura desportiva. Na semana em que estivemos na Golden Cup, a valorização que eu senti como treinador por parte de não só adeptos como colegas treinadores espanhóis, pelo aquilo que o Hockey de Barcelos estava a fazer da Golden Cup. Eles não têm problemas nenhum em valorizar, em admitir e em dizer e em verbalizar. É uma cultura diferente. Não vou entrar na questão de temos o melhor campeonato do mundo, mas fazemos muito pouco para o divulgar, porque isso é um facto, há muita gente a falar sobre isso. Mas uma coisa que, por exemplo, me incomoda muito, muito mesmo, é as pessoas gostam muito de valorizar as suas vitórias e até entendo que desvalorizem as suas derrotas, mas não entendo que desvalorizem as vitórias dos outros. E isso incomoda-me de certa forma. Aproveito, porque era para fazê-lo no início,
mas quero fazê-lo publicamente. Porque para além de ser um clube que me diz muito, que representei por 4 anos, que fui muito feliz como atleta, conheço muito bem a cultura do clube e acho que é um clube modelo em termos daquilo que deve ser os clubes não de topo do hóquei patins, em termos que lutam chamados os grandes, que é o Valongo. Para dar os parabéns a ao clube, à estrutura e em particular ao seu treinador, de quem eu sou amigo e tenho uma consideração e admiração pelo trabalho que ele desenvolveu no Valongo. Mas não é só a cultura desportiva. A modalidade precisa de mais alterações, a começar pela arbitragem. As regras em si não ajudam nada aos árbitros. E isto, que é outra coisa que a mim me faz confusão no hóquei patins, que é um círculo muito fechado, percebo como é que as coisas funcionam, porque há questões que são faladas ou que nem sequer somos ouvidos enquanto intervenientes, jogadores e treinadores, ou que somos ouvidos, mas que depois caem em fundo, ou num saco sem fundo, saco roto, como se costuma dizer. Porque, por exemplo, vou-te dar um exemplo concreto. Há 4 anos, se não me falha a memória, na primeira Elite Cup que eu disputei com o Hóquei de Braga em Portimão, foi implementado e testado a voltarmos o penalti ao apito, em que quase toda a gente, ou toda a gente, 100% das pessoas, árbitros, jogadores, treinadores, estão de acordo que já devíamos ter alterado essa regra. E aí, durante 4 anos continuamos na mesma situação. E num penalti tem 3 ou 4 decisões para um árbitro que pode alterar completamente o rumo de um jogo, quando o apito facilitava muitíssimas coisas. Isto é um exemplo concreto e prático. Depois eu também sou daqueles que defendo, e aí tínhamos que ir aprofundar mais, nem todos os cartões azuis têm que dar direitas a um livre direto. Cada vez mais os jogos são decididos por bolas paradas, há demasiados cartões azuis e a nossa modalidade continua a ser uma das únicas, perdoem-me se estiver errado, em que nós temos dupla penalização no mesmo lance. Cartão azul, penalti, livre direto. Já sobre a introdução do sistema de revisão de vídeo, o VAR, Rui Neto considera que é uma ferramenta que vem ajudar. A questão do VAR vai ajudar, obviamente. Viu-se na Elite Cup, por muito que as pessoas venham falar depois do jogo da final, que tivemos, depois há outra coisa que as pessoas falam, mas não veem ao pormenor e não percebem que também é importante que se divulgue cá para fora o porquê da decisão. E porquê que é aquela decisão? Porque aquele tempo que demorou toda a decisão, a sensação com que eu fiquei foi que o lance foi anulado não pela situação do penalti, mas porque um jogador saiu antecipadamente da área, o jogador da equipa que estava a marcar o penalti. Mas ainda há pouco tempo vi um artigo que teve 95% de taxa de eficácia de decisões corretas. Curiosamente, se calhar numa das 5% foi numa situação do Hóquei de Barcelos que o Hóquei de Barcelos foi prejudicado. Porque eu acho que há árbitros competentes, com qualidade, e acho que há árbitros tendencionalmente incompetentes. Perdoem-me a minha frontalidade e honestidade, mas é assim que eu vejo as coisas. São tendencionalmente incompetentes. Portanto, e na nossa modalidade, o árbitro decide facilmente um jogo. E pode facilmente pôr em causa 9, 10 meses de trabalho. Sendo que quem salva as consequências para ser o treinador, porque se não atinge os objetivos pode ser mandado embora. Rui Neto é pai de Gonçalo, atual jogador da Juventude Bacense. Diz que era praticamente impossível treinar o filho, a quem reconhece potencial para jogar na primeira divisão. Eu sempre fui muito crítico relativamente eu sou muito crítico relativamente às prestações dos meus filhos, é assim, e nomeadamente na questão do Gonçalo do hóquei patins, embora ele ouça-me poucas vezes ou me tenha ouvido poucas vezes, porque também é de uma personalidade forte. É uma das coisas que jamais em tempo algum eu seria treinador dele, isso, nunca. Fui treinador dele com 15 anos na formação e foi a minha pior experiência dele também, que criámos alguns conflitos entre pai e filho, pelo temperamento que eu tenho e ele também. E eu vou tentando dar-lhe os conselhos, vejo que ele tem muitas expectativas, tem qualidade, que eu acho que ele tem qualidade. Se calhar esperava-se mais dele na altura em que apareceu, mesmo na subida de júnior para sénior,
mas se calhar por alguma responsabilidade dele, ele não soube gerir muito bem as expectativas de subida de sénior primeiro ano. Porque hoje em dia os miúdos têm muito pouca paciência para esperar pelas coisas, querem tudo para ontem, não é para amanhã, é para ontem. Mas foi uma das pessoas que lhe dei o conselho no ano passado, quando ele me disse: pai, não estou feliz ali. E eu disse-lhe: filho, não estás feliz? Então, se não estás feliz, procura outra solução. Tens outra alternativa? Tenho outra alternativa. Tens a segunda divisão. Às vezes temos que dar um passo atrás para dar dois à frente, se é que se possa chamar um passo atrás. E aquilo que eu sinto é que acho que foi a opção correta da parte dele. Está feliz, está bem, está a evoluir de uma forma natural, está num projeto sustentado com o objetivo de subida de primeira divisão, está-se a valorizar como atleta, embora esteja um bocado longe de palco daquilo que é a grande montra do hóquei patins português, e sem qualquer tipo de nem falsas humildades ou sobrançarias. Se me perguntares se eu acho que o Gonçalo tem mais qualidade para jogar em equipas da primeira divisão, isso não tenho dúvida nenhuma, mas eu estou a falar não como pai, como técnico. Rui Neto está no hóquei em patins há mais de 40 anos. Como jogador, alinhou na Juventude de Viana, no Clube Pilhares, Valongo, Barcelos e Futebol Clube do Porto. Já enquanto treinador, levou a Seleção Nacional a 2 finais do Europeu e conquistou o bronze no Mundial de 2011. Foi treinador do Famalicense, do Vila Praia, foi vice-campeão nacional com a Juventude de Viana e também treinou o Hóquei Clube de Braga.